Meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a pastora Josefa e hoje trago mais uma poderosa palavra da parte de Deus, que se encontra no livro de Jonas, que tem como tema Jonas e o grande peixe. Então, só para que nós possamos entender, no livro de Jonas nos fala sobre a teimosia e desobediência de Jonas. O Senhor deu uma ordem para Jonas, para que ele fosse para Nínive para pregar aos ninivitas. Só que Jonas fez o contrário, ele foi para a cidade de Tarsis. Fez totalmente o contrário do que Deus tinha falado com ele. Só que nós sabemos, que toda desobediência tem uma consequência. Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 10. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Glória a Deus. Jonas era profeta de Israel e Nínive era a capital da Assíria. Essas duas cidades eram inimigas. Nínive era uma grande cidade da Assíria. E as duas cidades não se davam, porque eles tinham feito muita crueldade contra o povo de Israel. Jonas era muito fiel à sua nacionalidade, e por isso ele não queria ir até aquele povo para levar a palavra de Deus. E como foi lido aqui, Jonas fez totalmente o contrário, do que Deus tinha falado com ele. Deus mandou ele até Nínive, que era para um lado, ele pegou o navio e foi para o outro lado, para Tarsis. Fez totalmente o contrário. Sendo que, naquele meio tempo, o Senhor mandou uma grande tempestade e aquele navio ia naufragar. E todos ficaram com medo. Sendo que Jonas não estava nem aí. Jonas estava tranquilamente, desceu lá para o porão e estava dormindo um sono totalmente tranquilo. Então o capitão desceu até o porão e viu Jonas dormindo lá. Ele achou estranho, Por que aquele rapaz estava dormindo? No meio de uma tempestade, Aí foram perguntar a Jonas, Quem era Jonas? Aí Jonas falou que ele era hebreu e temia ao Senhor. Sendo que todos os tripulantes estavam apavorados porque eles sabiam que iam morrer. Então pegaram suas cargas, também foram tudo jogando ao mar. Jogando suas cargas ao mar. Sendo que ali também gera prejuízo, Que eles tiveram um prejuízo com suas mercadorias, Então eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles perceberam que o problema era Jonas. Jonas falou com eles então: podem me jogar no mar. Aí assim foi feito. Jogaram Jonas no mar para aquele problema, aquela tempestade, aquele vento forte, tudo aquilo passar. Aí Jonas foi lançado ao mar. Ali Jonas achou que fosse morrer, sendo que o Senhor mandou um grande peixe engolir Jonas. Quero também ressaltar, que não é baleia. A Bíblia fala que é um grande peixe,
que engoliu Jonas. E assim, Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga daquele peixe. Jonas achou que estava no inferno, ele achou que ia morrer, sendo que ali Jonas clamou ao Senhor, ele se arrependeu, porque o Senhor tinha feito para ele fazer uma coisa e ele fez outra. E quando ele clamou a Deus, o Senhor teve misericórdia de Jonas. Então o Senhor ordenou que aquele peixe lançasse Jonas em terra. E assim foi feito. Só para ressaltar que todos aqueles tripulantes que estavam naquele navio, eles creram no Deus de Jonas, porque eles viram que Deus era Deus que estava fazendo tudo aquilo, aquele mar revolto, né? E eles sabiam que ia morrer ali. Então todos creram em Deus. Então Deus fala novamente pela segunda vez para que Jonas fosse a Nínive levar a palavra àquele povo. E a palavra era essa, que Deus em 40 dias ia destruir aquela cidade, porque o pecado deles estava demais. Deus não estava mais aguentando o pecado daquela cidade. E assim Jonas fez. Ele andou pela cidade levando a palavra. E todos os homens acreditaram na palavra de Jonas e foram se arrependendo dos seus pecados. Todos se vestiram com roupa de saco para se humilhar perante Deus. E nisso até o próprio rei soube da pregação de Jonas, do aviso que Jonas estava levando para eles da parte de Deus. Então o próprio rei também se arrependeu, colocou roupa de saco, sentou em cinzas e deu uma ordem para todo o povo, desde o pequenininho até aos mais velhos e até os animais também. Até os animais que tivessem roupinha, que era para todo mundo colocar roupa de saco, até os animais também, roupinha de saco também, e fazer um jejum de água e comida. Ninguém ia comer nada. E foi um jejum total. Toda a cidade fez jejum, todos se arrependeram e todos creram em Deus. Se arrependeram totalmente dos seus maus caminhos e das violências que haviam em suas mãos. Sendo que Jonas não estava conformado em seu coração, porque o Senhor havia pedido para aquele povo se arrepender dos seus pecados. E Jonas sabia que Deus era misericordioso, que ia ter compaixão daquele povo. E Jonas não queria perdoar aquele povo. Então, o que Jonas fez? Ele ficou de longe, foi até uma colina, lá ele construiu uma cabaninha para ele ficar, e ele ficou de longe, só observando para ver se Deus ia destruir aquela cidade. E Jonas ainda não tinha perdoado aquele povo. Então o Senhor fez nascer uma boboreira para fazer sombra a Jonas. E Jonas ficou todo feliz com aquela boboreira. Fez sombra para ele, né? Ele estava muito feliz. Sendo que no dia seguinte, o Senhor mandou um bicho, um verme, para comer aquela boboreira pela raiz, secar. E assim aquela boboreira secou-se. E Jonas ficou muito triste, porque aquela boboreira tinha se secado. Jonas chegou até a desmaiar, porque o sol estava muito quente sobre a cabeça dele. Aí ele começou a reclamar com Deus, né? Senhor, por que fizeste isso com aquela boboreira? E Jonas desejou até morrer por causa disso. Então o Senhor foi e falou para Jonas. Então eu vou ler aqui para vocês Jonas capítulo 4, versículos 10 e 11, que é o que o Senhor respondeu para Jonas. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Aqui o Senhor nos fala da necessidade que nós temos que reconhecer nossas falhas, de nos arrependermos e deixar Deus sempre estar no comando de nossa vida. É isso que Deus está falando para nós aqui nesta mensagem, para que nós não venhamos a ser desobedientes, que nós venhamos sempre a obedecer o nosso Deus. Amém? E também, quando Deus tem misericórdia do nosso irmão, do nosso próximo, nós não podemos ficar acusando, porque isso aí o inimigo já faz sempre, é ele que é o acusador. Se Deus teve misericórdia de tal pessoa, glória a Deus. Deus é misericordioso e ele sempre nos perdoa à medida que nós nos arrependemos dos nossos pecados, como foi aqui com esse povo de Nínive. Todos se arrependeram, então Deus perdoou, porque Deus, ele perdoa. E no livro de Mateus 6, o Senhor nos fala que se nós não perdoarmos os pecados do nosso irmão, ele também não vai nos perdoar. Então, que você possa ficar com essa palavra, tá? Que ela tenha falado ao seu coração, que depois você leia ela com mais calma, para você meditar e entender melhor. Agora também eu quero fazer um convite, né, para você que não conhece Jesus, que ainda não aceitou pela primeira vez, ou talvez você que queira se reconciliar com Ele. Ore juntamente comigo. Senhor, Deus de amor e bondade, Paizinho,
Tu és soberano. E que neste momento, meu Deus, eu venho te entregar esta pessoa que está juntamente orando comigo, esta que não te conhece, quer te aceitar pela primeira vez, ou talvez essa, meu Senhor, que se afastou dos teus caminhos. Toma elas em tuas mãos, abençoa a vida delas, meu Senhor, escreve o nome delas no livro da vida, e que elas agora, nesse exato momento, venham se arrepender de todos os seus pecados e venham ser uma nova criatura em sua presença, Paizinho. Toma elas em tuas mãos, abençoa a vida delas, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Quero pedir também para que você deixe seu like, compartilhe esta mensagem, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero agradecer também a você que ficou aqui até o final deste vídeo. E agora eu quero orar pela sua vida. Ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, quero agora entregar em tuas mãos, meu Senhor, esta pessoa que está aqui neste canal, juntamente em oração comigo. Quero interceder pela vida dela, meu Senhor da glória. Toma ela em tuas mãos, meu Senhor, seja com ela, que ela venha ser sempre obediente à tua palavra. E se porventura tiver alguém em desobediência, meu Senhor, que o Senhor Espírito Santo venha trabalhar no coração desta pessoa, para que ela venha se arrepender dos seus pecados e obedecer à tua palavra, obedecer aquilo que o Senhor ordenou que ela fizesse, meu Senhor. Porque nós sabemos que o preço da desobediência, ele é muito alto. Pai querido, Pai amado, seja com cada uma dessas pessoas, toma elas em tuas mãos, meu Senhor. Não sei o que elas estão passando neste momento, mas o Senhor sabe. Se porventura for algum problema de saúde, que o Senhor venha, meu Senhor, sobre a saúde de cada um e vai renovando, meu Senhor da glória. Se for também uma porta de emprego, que o Senhor venha abrir, meu Deus, uma porta de emprego digna e justa. Abençoa também aqueles que estudam, aqueles que trabalham, meu Senhor. Toma tudo em tuas mãos. Abençoa a família desta pessoa, o lar, meu Senhor. Seja com cada um. É esta oração que eu faço por fé, já te pedindo perdão pelas minhas falhas, erros e pecados, e tudo em nome de Jesus. Amém. Tudo é possível àquele que crê. Creia somente. Muito obrigada, fique com Deus e um forte abraço. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Gostou deste vídeo? Recomendo que acesse as playlists do canal. Salmos, Atos, 1 Samuel, entre outros. Creia que dias melhores virão.